Você pode sentar, se você já cumprimentou, você pode sentar. Que alegria estar aqui, hein, gente? É sempre bom estar na casa do Senhor. Quando o salmista declarou, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Realmente é algo que alegra muito o nosso coração, quando a gente pode estar reunido na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Na verdade, é um ambiente onde a gente se sente corpo, a gente se sente família mesmo, né? Então, é bem agradável. E eu estava até comentando com a Bia ainda agora, né, Bia? Eu falei assim, poxa, desse jeito tu me deixa com saudade, né? Às vezes é isso que dá, a sensação de quando a gente passa muito tempo, alguns dias sem se falar, sem se ver, bate aquela saudade que Deus tem cuidado da nossa vida. Eu tenho certeza que essa semana foi uma semana de muitos desafios, mas também de manifestação da graça do Senhor sobre você. Eu sei que não é diferente, não será diferente nessa próxima semana. E eu quero começar com você falando que nós estamos na nossa série do mês de setembro, a série A Graça e a Nova Aliança. E nós chegamos na terceira ministração dessa série, que traz como título A Justiça Chegou. E antes da gente falar um pouquinho do que seria essa questão da justiça chegou, eu quero fazer um retrospecto com você de como nós chegamos até aqui. E na semana passada nós falamos a respeito da imutabilidade de Deus. Deus é um Deus imutável. E quando a gente estuda a respeito dos atributos de Deus, uma das primeiras coisas que a gente acaba aprendendo a respeito do atributo de Deus é isso, é de que Ele é imutável. E a importância de nós termos no Senhor como alguém imutável transforma a base da nossa fé em algo sólido e permanente. Porque se nós não considerarmos a imutabilidade de Deus, a nossa própria fé, ela pode ser colocada em xeque, porque todas as outras coisas onde a nossa fé é fundamentada em Deus, também sofreriam variação se Deus não fosse o mesmo ontem, hoje e o mesmo para todos sempre. E é por isso então que a gente encontra as características do caráter e dos atributos de Deus ao longo de toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E um bom exemplo disso é quando nós avaliamos e estudamos a respeito da bondade dele, da compaixão dele, e como isso não está desconectado com a sua justiça. E é por conta disso que a graça do Senhor, então, vem e se derrama sobre as nossas vidas, tanto num período onde havia uma necessidade do Senhor se manifestar de uma forma como no tempo da lei, assim como a necessidade dele se manifestar expressando compaixão, bondade e misericórdia no templo da graça. E a gente começa a entender então que apesar da graça ser revelada ao longo de toda a história, ela não anula a ira de Deus contra o pecado. Por quê? Porque Deus é santo e nele não há variação e nele não há uma sombra de pecado. Então Deus também não anula a ira dele com relação ao pecado, mesmo diante da sua graça. Entretanto, a graça nos permite alcançar e reconhecer um novo e vivo caminho que foi aberto em Cristo Jesus por meio da fé, quando nós o reconhecemos e o aceitamos. E aí, hoje, nós podemos declarar: a justiça chegou. No tempo da graça, nós podemos declarar, então, que a justiça chegou. E essa afirmação, ela parece como um brado diante de uma grande espera e de uma grande expectativa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você está aguardando algo acontecer e você fica com aquilo bradando dentro do seu coração como uma expectativa, uma ansiedade para que aconteça logo, você fica contando os dias para que aquilo venha se tornar real, e enquanto você não vê sinais, enquanto você não vê que a coisa está acontecendo, você fica ardendo no seu coração como uma expectativa. Toda vez que eu ouço essa frase, que eu leio essa frase, a justiça chegou, eu fico imaginando exatamente isso, como o povo de Israel não passou anos e anos, de geração em geração, esperando o cumprimento de uma promessa, de algo que havia sido dito. O Salvador virá um dia, o Messias virá um dia, o Cristo irá se revelar um dia. E enquanto isso não acontecia, essa semente de fé e de esperança era colocado e depositado nos filhos, e de descendência em descendência eles carregavam aquela expectativa: não foi na minha geração, será na geração do meu filho. Não foi na geração, será na geração do meu próximo. Não foi nessa geração. E eles vinham ano após ano, período após período, carregando essa expectativa, até que eles pudessem bradar em alto e bom tom: a justiça chegou. E eu quero trazer para você então alguns textos que mostram a experiência de pessoas
no Novo Testamento, no período da graça, que estavam carregando essa expectativa da manifestação da justiça de Deus e que por meio de uma experiência pessoal declararam isso abertamente, expressaram isso abertamente. E eu desejo do fundo do meu coração que nessa manhã, enquanto a gente mergulha nas Escrituras, o Espírito Santo, ele possa incendiar o teu coração, ele possa animar o teu coração, e da mesma forma como a experiência dessas pessoas lhes tomou de uma alegria exuberante, que essa mesma alegria, ela possa vir sobre o teu coração na manhã desse domingo. E o primeiro texto, a primeira história que eu quero compartilhar com você, é a história que está em Lucas capítulo 1, verso 39. Lucas capítulo 1, verso 39. Diz o seguinte: durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Ah, queridos, eu não sei se você consegue perceber nas palavras de Isabel e nas palavras de Maria, a alegria no coração delas pela experiência que elas estavam vivendo aqui. Eu não sei se você sabe, talvez a experiência para nós homens seja diferente, porque a gente nunca vai gerar uma vida no nosso ventre. Mas a mulher que já teve a experiência de gerar uma vida no seu ventre, sabe exatamente o que significa gerar uma vida e carregar isso ao longo de vários meses dentro de si. E nessa história aqui existe algo a mais, porque não se tratava de qualquer criança, não se tratava de qualquer menino que iria nascer, se tratava do Salvador, do Messias, daquele que havia sido prometido. Então, quando Maria aceitou a palavra que ela recebeu do anjo como agraciada da parte do Senhor, ela começou a gerar isso dentro de si, e começou como uma mãe que espera ardentemente o nascimento do seu filho. Ela também aguardou o nascimento do seu Senhor, do seu Salvador. E quando ela aguardava por isso, ela vivenciou essa experiência com Isabel, a sua prima. Ela foi à casa de Isabel. Imagina então que experiência sobrenatural. Maria grávida vai visitar a sua prima Isabel, e quando ela dá a saudação na casa de Isabel, o Espírito do Senhor se manifestou naquele lugar. O bebê se agitou dentro do ventre de Isabel, porque reconheceu que ali estava a agraciada do Senhor chegando naquela casa. Algo poderoso aconteceu dentro dela. O Espírito Santo se moveu naquele lugar e houve um testemunho: o que é de mim que posso receber na minha casa, aqui, a mãe do meu Salvador? Qual o motivo dessa maravilhosa graça que veio visitar a minha casa? A mãe do meu Salvador chegou aqui com um Salvador dentro dela. E essa experiência dentro do ventre, tudo isso acontecendo de uma forma muito íntima, muito pessoal, sabe? E aí você tem o primeiro canto. E em Lucas você vai ver 3 cânticos sendo entoados pela experiência de se ter a testificação a respeito do Messias, a respeito do Salvador. E o primeiro cântico declarado é exatamente esse, o chamado Canto de Maria, que está a partir do verso 46, nós paramos no 45, e a partir do verso 46 você vê então Maria, depois dessa experiência com Isabel, de alegria e de testificação a respeito do Salvador, ela começa então a entoar, a declarar, exatamente como essa frase que resume: a justiça chegou. Maria começa a declarar. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante,
todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos, ajudou ao seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita, a favor de Abraão, a sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Você imagina então uma mulher grávida, alegre por testificar a respeito do que significava carregar o Salvador, então começa a declarar aos céus: a justiça chegou, por isso a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque de geração em geração Ele revela a sua bondade, de geração em geração Ele revela a sua misericórdia, de geração em geração Ele revela a sua fidelidade. Aleluia! E essa história ela não termina aqui, porque assim como Maria experimentou isso, assim como Isabel experimentou isso, a própria casa de Isabel experimentou algo poderoso. Isabel, esposa de Zacarias, os pais de João Batista, eles também experimentaram algo a respeito disso. Não sei se você sabe, mas Zacarias meio que não acreditou sobre a possibilidade de ele vir a ser pai junto com a sua esposa Isabel por conta da idade avançada deles. Mas mesmo diante disso, o Senhor cumpriu a sua vontade, Isabel ficou grávida, mas enquanto o bebê não nasceu, Zacarias ficou sem poder falar, ele ficou mudo enquanto vivenciou todo esse período. E aí você vai comigo então para Lucas 1 ainda, para o verso 59. Lucas 1, 59, diz o seguinte: no 8º dia levaram o menino para ser circuncidado, e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Aqui está falando especificamente de João Batista. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim? Então, através de sinais, consultaram o pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Verso 63. Ele pediu uma taubinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Ele começou a falar o quê? Louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviram dessas ocorrências ficaram imaginando: o que virá a ser este menino? Pois a boa mão do Senhor estava com ele. E depois da alegria de Zacarias ter ficado esses meses todinhos sem poder falar, e essa experiência de ele declarar que o nome do menino seria João, ele então entoa um cântico chamado Cântico de Zacarias, que está no verso 67, ele começa a declarar: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois que me visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de servirmos livres do medo, em santidade e justiça, na sua presença, durante todos os dias das nossas vidas. Tu, menino. E aí Zacarias vira para João Batista e começa então a declarar e profetizar sobre o seu filho. Ele começa a dizer:
Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marchará à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E assim, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e exultou de tal maneira quando ele percebeu aquilo que estava se cumprindo na sua família, na vida do seu filho, e como ele seria então um instrumento do Senhor, o cumprimento de uma outra profecia. Aquele que prepararia o caminho, a voz do que clama no deserto, ele prepararia o caminho para o Salvador. Ah, que privilégio, que experiência poderosa, e cheio do Espírito Santo, então, ele exalta o nome do Senhor, e tomado por autoridade, ele libera essa palavra sobre o seu filho. Não tem como nós pensarmos, a justiça chegou, e simplesmente não reagirmos a isso. Não tem como nós vermos algo acontecendo diante dos nossos olhos e não testificarmos que o Espírito do Senhor está testificando dentro do nosso espírito sobre algo poderoso que tem para acontecer, sobre algo poderoso que está se revelando, sobre algo poderoso que está se concretizando no nosso tempo, nas nossas vidas e através de nós. E cada uma dessas pessoas que teria esse contato com a salvação, com o Salvador, se manifestaria então de uma maneira particular, individual, íntima, única, mas como uma expressão de louvor e reconhecimento da fidelidade de Deus. Mas não terminou aí. Nós falamos a respeito de 2 louvores, de 2 canções, de 2 expressões de adoração, de testificação a respeito do Salvador. E tem a terceira. A terceira está em Lucas 2, verso 21. Lucas 2, verso 21. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. E aí agora a gente volta para a história em Jesus, e não falando mais de João, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E agora vem então a experiência da adoração e da proclamação a respeito da manifestação do Salvador. Verso 25. Entremente, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Você percebe que a expectativa de todas essas pessoas era o cumprimento da promessa? Eles esperavam João Batista, o cumprimento da promessa de Isaías, Maria, Isabel, a esperança do Salvador, todos aguardavam o cumprimento de uma profecia. Mas outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui, você percebeu que em todas essas experiências, todos eles estavam cheios do Espírito Santo? Todas essas experiências, o Espírito Santo tomou a vida deles de uma forma em que eles ficaram exultantes por conta da experiência que eles estavam vivendo. E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque o Espírito Santo aqui nesses episódios, ele não se manifestava como nós temos hoje, depois da graça, depois da ressurreição de Jesus, porque o Senhor ainda não havia dispensado o Consolador sobre a terra. Então, essas experiências são aquelas experiências onde o Espírito Santo vem, toca a vida da pessoa, ela experimenta algo poderoso, mas o Espírito Santo não habitava nessas pessoas ainda, porque não havia sido dispensado sobre a terra o Consolador. Então, era como acontecia no Antigo Testamento, os profetas: a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor veio sobre mim, o Senhor me encheu com seu Espírito, mas eles não tinham a experiência de ser morada e habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dispensado sobre a terra. Isso só aconteceria depois, quando o Senhor subisse aos céus e no dia de Pentecostes o Espírito fosse
derramado sobre toda a terra, sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor. Então é muito interessante a gente entender que o Espírito do Senhor se movia e como Ele tocou os corações e como Ele se revelou nessa época, ainda mais hoje, queridos. Nós podemos ser a habitação do Senhor, experimentando como templo e morada do Senhor, cheios do Espírito Santo, não uma experiência pontual, como se o Espírito Santo pousasse e saísse, como se Ele viesse e se retirasse, não. Eu e você temos a experiência da manifestação permanente, constante, diária, dia a dia, tempo a tempo do Espírito Santo. Isso é tremendo. E olha o que aconteceu a partir do verso 26. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele se dirigiu ao templo. E assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometertes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplam a tua salvação, a qual preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão experimentou o cumprimento de uma promessa agora pessoal, não apenas o cumprimento de uma profecia sobre o povo, mas agora uma promessa pessoal, ou seja, significa dizer que a piedade e a vida de devoção de Simeão o fizeram experimentar o que o Senhor compartilhou no seu íntimo, de que ele não morreria sem ver o Salvador. Significa dizer que ele havia recebido da parte do Senhor uma palavra de que o Salvador se manifestaria em seu tempo, em sua geração, e que ele não perderia essa experiência. E ele carregou isso, então é no meu tempo, é na minha geração, então meus olhos não vão se fechar enquanto isso não se concretizar. E quando ele então é dirigido pelo Senhor aí ao templo, ele encontra e vê Jesus sendo apresentado ali pelos seus pais. E o Espírito do Senhor testificou no seu espírito. E ele então declara: soberano Senhor, pode dispensar em paz o teu servo. Os meus olhos contemplaram a tua glória, contemplaram a tua salvação. Não tem como não exultar nisso, queridos. Não tem como não perceber como o Espírito Santo ele envolve a nossa vida e nos enche de temor e graça e nos faz testificar a respeito da bondade do Senhor, da sua palavra e da sua promessa. Ainda nesse trecho, no verso 36, tem um relato curto de uma outra pessoa. Às vezes a gente passa despercebido sobre esse ponto, sobre esse texto, mas ainda após essas 3 canções e o cumprimento da profecia, existe uma experiência de uma outra pessoa, ainda em Lucas 2, a partir do verso 36, que é a história de uma mulher, uma viúva. E deixa eu te dizer, mulher e viúva, naquele tempo, elas não eram vistas como pessoas de expressão. Elas precisavam ser assistidas pelo povo para que não houvesse necessidade, mas elas não tinham lugar de destaque, elas não eram percebidas com um local de honra ou de destaque. E aqui nós temos então uma profetisa chamada Ana, e ela viveu casada apenas por 7 anos, e desde esse tempo em que ela viveu casada, ela não procurou mais se relacionar com ninguém, e começou a se dedicar então à vida no templo e ao Senhor. Ela vinha de uma tribo, de uma família sacerdotal, então ela se colocava nessa posição, e olha o que diz o texto: estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Israel. Então você imagina uma senhora de idade, já vivendo muito tempo, mas com um coração guardando a palavra, guardando a promessa, jejuando, orando, indo no templo, aguardando com expectativa o cumprimento da promessa. E quando os olhos dela testificam a vida de Jesus, assim como Simeão, ela começa a espalhar para as pessoas que estão à sua volta: este é o Messias, este é o ungido de Deus, esse é Jesus, é aquele que a gente anelava, ele é aquele que trará redenção a Israel, redenção a Jerusalém, ele é o Messias enviado, ele é o cumprimento da promessa.
Olha que tremenda história, gente. Uma senhora já de 84 anos, já tendo passado por muitas situações, ela dedicou o seu coração a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. E aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de demérito ou pretérito ou exclusão sobre as escolhas ou sobre as decisões. Ela decidiu não se relacionar mais com ninguém, ela decidiu não casar com ninguém, ela decidiu viver uma vida de devoção. Foi uma escolha dela, foi uma decisão dela, e ela anelou sobre uma expectativa de ver o Senhor, e ela foi honrada por Deus a respeito disso, de tanto servir, de tanto buscar ao Senhor. Ela foi honrada a respeito disso. Que coisa tremenda. Eu não consigo olhar para essas histórias e não ver bondade do Senhor. Eu não consigo olhar para essas histórias e não ver como o Senhor age com graça e misericórdia. Eu não consigo olhar para essas histórias e não perceber como o Senhor ministra profundamente vidas e corações, testificando a sua vontade, o seu querer e o seu propósito. E não tem como, diante de tal experiência, não reagir, não fazer nada, não se expressar na presença do Senhor. Não tem como. Essas pessoas são exemplo cabal para mim e para você, que diante da revelação da vontade do Senhor e da justiça do Senhor nos alcançando com misericórdia, não tem como nós não sermos agradecidos e honrar aquele, o único que poderia fazer isso por mim e por você. Isso não termina na história dessas pessoas, e se a gente for ao longo de todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar várias outras histórias de pessoas que exultaram pela manifestação do Salvador, pela manifestação do Filho de Deus, pela justiça que veio então através da pessoa de Jesus. Mas eu quero terminar a história desse ponto trazendo para você o que está em João capítulo 1, verso 19. Em João capítulo 1, verso 19, nós temos uma declaração e um testemunho, agora de João Batista, que também se expressou diante da revelação do Messias, do Salvador, de Jesus. E ele diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que nós levemos aqueles que nos enviaram, que dizem a respeito de ti mesmo. E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem, quem tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que os nossos olhos têm visto, queridos? Como nós temos nos portado diante disso? Como o nosso coração tem reagido diante da revelação de quem Deus é? E aí a pergunta que fica é: tudo bem, Jesus se revelou, a justiça chegou, o que vem depois disso? O que nós fazemos depois disso? A manifestação da justiça chegou, foi testificado por homens e mulheres, e o que vem depois? Atos 13, 38. Atos 13, 38. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que mediante Jesus vos é anunciado perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as suas faltas, de que antes não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Ou seja, agora que Jesus se revelou,
que fique claro no meu coração e no seu coração que o perdão dos pecados só é possível por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, então, tem os seus pecados perdoados, é justificado de todas as suas faltas. E por que isso é importante? E a gente não está falando aqui sobre justificativa. Agir com justificação é um ato de justiça e não de explicação. Às vezes a gente pensa que por conta de uma ação, de um erro que foi cometido, a gente precisa dar explicações e fazer sentido sobre algumas coisas. E a gente começa então a se justificar para o outro sobre o que aconteceu, se justificar com o outro sobre o que foi feito. Mas o que Jesus fez aqui, com o seu sacrifício, com a sua vida, com o cumprimento da promessa, ele não veio trazer explicações. Ele não veio trazer sentido de um motivo para que você então fosse compreender a liberação dos seus pecados. Não, ele fez um ato de justiça. Ele nos declarou justos. Todos aqueles que aceitaram ao Senhor são declarados justos. E é por isso que nós fomos então justificados, porque foi um ato de justiça. É a justificação que nos declara que nós somos então livres de toda a condenação do pecado. E isso só é possível por meio do sacrifício de Jesus. E isso só é possível por meio da vida de Jesus. Abre comigo em Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. O que Jesus fez foi abrir um caminho. O que Jesus fez foi se tornar a ponte. O que Jesus fez foi permitir que eu e você tivéssemos de novo acesso ao Pai. O que Jesus fez foi, assim como um caminho foi preparado para que Ele se revelasse, Ele então abre um caminho que nos conecta de novo ao Senhor nosso Deus. E isso só é possível por meio de uma confissão e uma declaração de que, de fato, nós carecemos da sua bondade e da sua misericórdia. Que somos pecadores e precisamos então ser perdoados dos nossos pecados. Infelizmente, existem algumas pessoas que acreditam que elas podem ser justificadas por conta dos seus atos, por conta das suas obras, por conta do que fazem. Mas Isaías 64, 6 fala o seguinte a respeito daquilo que nós podemos entregar como obras diante do Senhor. Diz o seguinte: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. A expressão aqui, trapo de imundície, se refere aos atos de justiça humana que, por mais que a gente pratique, eles estão entremeados com pecado e orgulho, então eles se tornam inúteis e repugnantes diante da santidade de Deus. O trapo de imundícia eram os panos utilizados pelas mulheres no período menstrual, onde não se havia a tecnologia que a gente tem hoje. E aí as mulheres então utilizavam panos para cuidar do seu período do ciclo menstrual. É em relação a essa experiência que a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, está falando sobre os atos de justiça das pessoas. É como se fosse esse pano imundo apresentado diante do Senhor, toda tentativa de se, através de um ato, justificar como se nós estivéssemos entregando para o Senhor ou nos redimindo diante do Senhor sobre alguma coisa. É como se fosse esse trapo de imundícia. E mesmo que a gente não se enxergue assim, nós precisamos ter cuidado. Provérbios 30, 12. Olha o que diz. Provérbios 30, 12. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Nós precisamos entender que por mais que eu não me reconheça assim, por mais que eu não ache assim, enquanto eu estou numa condição de pecador, todos os meus atos que eu posso tentar considerar como atos justos, eles podem estar, na verdade, sendo apresentados ao Senhor como um trapo de imundície.
Só é possível entregar algo para o Senhor por meio da cruz. Assim como a cruz abriu um caminho para nós, a bondade e a misericórdia do Senhor nos permite então entregar algo ao Senhor como a nossa própria vida, uma oferta de sacrifício. E não aquilo que as nossas obras podem fazer como tentativa de se justificar. E a respeito disso, Jesus usa uma parábola e ele faz uma ilustração muito interessante que nos traz a aplicação a respeito dessa história. Se você for comigo em Lucas capítulo 18, você vai ver a partir do verso 9 a história que Jesus conta a respeito de dois personagens que se dirigem ao templo para adorar, para fazer o seu culto, para cumprir a sua rotina semanal. Então, Jesus começa a ilustrar através da vida dessas duas pessoas como muitas vezes eu e você podemos estar nos portando diante dele e da necessidade de nós atentarmos a um aspecto de mudança, de mentalidade, de coração e de postura diante da face do Senhor. Lucas 18, a partir do verso 9, diz o seguinte: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O que são esses dois personagens? Nós temos o fariseu, que representa uma classe religiosa da época. Eles eram aqueles tipos de pessoas que gostavam dos primeiros lugares, gostavam de pompa, eles gostavam de que as pessoas vissem o que eles faziam. Então, quando eles davam alguma oferta ou faziam algum ato de caridade, eles gostavam de ser reconhecidos, eles gostavam de parecer e de aparecer. E nós temos do outro lado um publicano, uma pessoa que na sociedade não era vista com bons olhos, porque eles eram cobradores de impostos. Então eles carregavam uma má reputação como quem roubava das pessoas, como quem era injusto na cobrança dos impostos. Eles não eram vistos como pessoas benquistas ao longo na convivência da sociedade. Jesus usa então a figura dessas duas pessoas, de um religioso que tinha uma aparência impecável diante dos olhos dos homens, e a outra pessoa que era desprezada diante dos olhos das pessoas. E essas duas pessoas estão em comum acordo num ponto: elas foram ao templo para cumprir um ritual semanal delas, uma prática litúrgica delas. Só que diante do Senhor que não olha como os homens veem, diante do Senhor que contempla o coração, o Senhor Jesus, usando essa parábola, então, declara e destaca o que muitas vezes é a expressão do coração de nós quando nós estamos na presença do Senhor. E aí você pode perceber que o fariseu, em todo momento da sua oração, em todo momento do que ele falava, as suas palavras eram carregadas de vaidade, de orgulho. Na verdade, ele se colocava no primeiro lugar, né? Eu não sou. A oração listava inúmeros motivos de gratidão, mas na verdade exaltava a ele mesmo. Eu não sou como esses outros, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro toda a liturgia, eu cumpro todo o ritual, eu consigo então exercer toda a prática cerimonial que é necessário se cumprir. Eu. E aí você tem do outro lado o publicano que já sabia que a vida dele precisava de muita correção, de muito arrependimento. E então ele se coloca na presença do Senhor, não como alguém que tinha direito de estar ali, mas ele se considera como alguém que precisava da misericórdia do Senhor. Como ele era desprezado pelas pessoas por conta da corrupção, por conta de ele ser alguém que era traidor, não tinha palavra, então ele se apresenta na presença de Deus com um lamento sincero. Ele se apresenta na presença do Senhor reconhecendo a sua condição de pecador e de dependência da misericórdia de Deus. E é diante desses dois exemplos que chegou na hora de nós olharmos para a nossa própria vida e percebermos como nós estamos lidando com essa condição de se a gente está levando a sério ou não está levando a sério esse compromisso, esse comportamento diante do Senhor. Diante dos olhos do Senhor que contempla o mais íntimo do nosso coração.
se nós estamos reconhecendo que de fato somos pecadores e precisamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, ou se nós temos nos portado diante do Senhor como aqueles assim, eu faço tanto para Ti, Senhor, eu faço tanto para o Senhor, eu estou tão envolvido diante das coisas, diante do Senhor, sou tão fiel diante de todas as coisas, então parece que eu tenho um certo crédito aí na presença do Senhor. Atos 17:30, vai comigo, Atos 17:30. Nós precisamos encarar a nossa realidade com seriedade, a nossa condição com seriedade. Atos 17:30 diz o seguinte: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como Jesus assumiu o nosso lugar, nós precisamos reconhecer isso. Aquele lugar de sacrifício não era dele, era meu, era seu. Aquela dívida não era dele, ela era minha, ela era sua. Mas Deus nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele enviou Jesus para assumir o meu lugar e o seu lugar. Ele nos substituiu, Ele pagou a nossa dívida. E agora, o que cabe a mim e a você, diante de tamanha expressão de amor e de fidelidade da parte de Deus? Agora, o que cabe a mim e a você, se não exultar a salvação que nos foi dada, que nos chegou a nós, sem nós merecermos, sem que nós fizéssemos nada para alcançá-la e para merecermos. Por isso que em Romanos 10, 9 vai dizer: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mateus 10, 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E como é que a gente pode, então, declarar diante das pessoas que nós somos dele ou negá-lo? As nossas atitudes têm falado muito mais do que as nossas palavras. A nossa postura diante do Senhor tem falado muito mais. Como ela tem chegado diante do trono da graça do Senhor. E eu queria convidar você já a se colocar de pé. Essa declaração, essas expressões, elas podem nos fazer refletir a respeito de como nós temos nos portado diante do Senhor. E nessa manhã, diante da frase, a justiça chegou, como é que está o seu coração diante desta justiça? Como está o seu coração diante desta declaração? A justiça de fato chegou na sua vida, chegou para você? Jesus de fato chegou, Ele de fato é o Cristo, o ungido, o Messias do Senhor que chegou até você? De fato, a experiência do novo nascimento o levou a uma condição de reconhecer que como pecador, você precisava da graça salvadora do Senhor, e essa graça se revelou de fato no seu coração. De fato, diante do Senhor, o seu coração está verdadeiramente entregue totalmente ao Senhor. O Espírito Santo está tomando a tua vida e o teu coração, e Ele está então te trazendo alegria e te exultando, porque o teu Salvador chegou, a tua história mudou, a tua vida é uma outra vida. Ou nós precisamos então experimentar de fato esse testemunhar e esse testificar a respeito da chegada da justiça do Senhor sobre a nossa vida e nosso coração. Talvez isso te leve a um ambiente que é o ambiente necessário para alcançar esta graça, que é o ambiente de arrependimento. E nesse ambiente de arrependimento você tem a oportunidade de confessar os seus pecados e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é através dessa experiência de confissão e entrega que nós experimentaremos da graça e do perdão que vem do Senhor. E essa experiência ela nos leva a uma posição
onde o nosso coração exulta de alegria pela manifestação do Filho de Deus, que passa então a morar no nosso coração e o nosso corpo ser templo do Espírito Santo de Deus. O ser cheio do Espírito Santo de Deus nos leva a uma experiência íntima e pessoal sobre a revelação do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, a justiça chegando sobre a nossa vida e o nosso coração. Curve sua cabeça, pense a respeito disso agora. Talvez você precise exatamente desse momento, desse tempo, para apresentar a sua vida diante do Senhor, para reconhecer, talvez como aquele publicano: Senhor, eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno de tamanho amor, de tamanha expressão de fidelidade e amor. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida e me perdoa dos meus pecados. De fato, Senhor Deus, eu não digo meus pecados porque eu quero tê-los comigo ou viver com eles, mas eu digo meus pecados porque não foi outra pessoa que os cometeu, e sim eu mesmo que os cometi, eu mesmo os pratiquei, eu mesmo decidi pelo caminho que me leva à prática desses pecados. E esse caminho é um caminho de morte, e eu não quero mais trilhar esse caminho, eu não quero permanecer nesse caminho, porque o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho, e é sobre este caminho novo que eu quero caminhar. É um caminho que me leva à presença do Pai e me dá vida eterna. Muda a minha história, muda o meu nome, muda a minha situação, muda o meu contexto, a desordem dentro de mim. Eu peço que o Senhor venha trazendo ordem, porque o Senhor é um Deus de ordem e de paz, e é através de crer no Senhor Jesus e de declarar o Senhor Jesus que nós queremos exatamente caminhar nesse caminho e experimentar verdade e vida que vem da parte do Senhor, vida abundante, vida eterna, e não os fardos desta vida passageira, e não a dor dessas vidas passageiras. Nós queremos, Senhor Deus, exatamente alcançar a Tua bondade e a Tua misericórdia, e plenos do Teu Espírito Santo, queremos exultar ao Deus da nossa salvação, queremos exultar ao único que é digno de receber honra e glória, e declarar do mais profundo do nosso coração: a justiça chegou na minha vida, a justiça foi revelada sobre a minha vida e sobre o meu coração. É isso que nós queremos declarar na manhã desse domingo ao Senhor, abrindo mão, Senhor, abrindo mão de prerrogativas, abrindo mão de desejos, sonhos, abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão de toda projeção natural ou pessoal desta vida, para alcançar a majestade e glória, assentado com o Senhor Jesus nas regiões celestiais, um lugar de honra daquele que nos amou primeiro e nos colocou em um lugar e uma posição de honra para a glória do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, Senhor Deus. É a nossa expressão de oração nessa manhã. É assim que nós queremos nos manifestar, em adoração ao Senhor e em entrega total ao Senhor, saindo de uma posição e assumindo um papel de novo nascimento, de filhos amados do Senhor, de posicionados diante do Senhor em arrependimento e em contrição para a glória do nome do Senhor.